Olá, pessoal. Esta foto que eu editei aí, claro, sem explicação, não dá para ter a menor ideia do que seria isso, mas eu estou tentando reproduzir para vocês, compartilhar com vocês, um sonho, uma visão que eu tive há alguns anos. Na verdade, eu tenho muitos testemunhos que eu não contei ainda, que eu acabo contando os mais recentes e alguns ficam para trás. E eu estou relembrando algumas coisas importantes. E Deus já me mostrou muitas coisas em sonhos, coisas que iriam acontecer, lugares que eu devia ir ou não, e etc. Deus me monitorou, me guiou através de sonhos por muitas vezes e nenhuma dessas vezes eu fui enganado. Todas as vezes que eu tive um sonho que interpretei, foi exatamente do modo que eu interpretei. E esse sonho não é um sonho exatamente para mim, é uma visão que eu vou repassar para vocês. Antes de mais nada, eu garanto que eu não sou louco, porque a Bíblia fala que as coisas de Deus para a pessoa simples é loucura, né? E a visão que eu tive, se você tiver paciência de escutar um pouquinho, se não tiver tempo agora, faça isso depois. Tem toda a base bíblica, tem um fundamento perfeito na interpretação. Me desculpe que eu estou improvisando aqui, eu salvei uma foto no notebook, editei aqui de uma maneira bem simples, mesmo assim deu trabalho para fazer isso. E estou segurando aqui o celular aqui, tentando não tremer ao máximo, para mostrar para vocês. A questão é o seguinte, eu tive um sonho onde eu estava, olha o mouse aqui, eu estava por aqui assim, havia uma praia à esquerda e cada item que eu desenhei aí tem um significado que eu vou passar para vocês. E não reparem na figura aí que é bem simples. Essa figura azul aqui seria uma piscina e essas setinhas amarelinhas seriam peixes. E esse marrom aqui é um muro e aqui é depois do muro. Agora começando por aqui, porque as coisas foram surgindo aos poucos. No sonho aconteceu o seguinte: primeiramente eu vi esse mar, essa praia, aliás, né? E tinha um ou dois pescadores. Vamos supor que esse laranjinha aqui é um barco e esse branquinho aqui é um pescador. Havia um pescador aqui, mais outro ali. Tinham poucos, que eu me lembro tinha um ou dois só. Mais certeza que eram dois. E esses pescadores traziam os peixes que eles pescavam aqui para a praia. Desembarcavam aqui. E essa listinha amarela que eu estou colocando aqui, no meu sonho havia um cercado, um alambrado, igual o alambrado que você põe assim em volta de escola, de estacionamento de carro, aquele alambrado, barras de ferro com alambrado, que cercava esse pedaço da praia aqui, ó. Aqui era tipo de um reservatório onde a água passava, mas os peixes não, porque eles não passavam pelo vão do alambrado. Olha os amarelinhos aqui, ó, os peixinhos aqui. E os peixes que eram tirados lá do mar eram trazidos para um outro aqui, ó. Esses branquinhos aqui, que é como se fossem pessoas. Havia um outro homem aqui que tomava conta desses peixes que ficavam separados aqui. E um detalhe interessante que aqui nesse canto tinha uma brecha, rompeu aqui o alambrado e tinha um tubarão aqui por fora, aqui por perto. E havia alguém aqui que estava tampando essa brecha, estava com alicate, com arame lá, emendando aqui para que esse tubarão não viesse para cá ou os peixes fossem para lá, para que eles ficassem separados aqui nesse pedacinho, protegidos do tubarão. E mais para cá havia essa piscina. E aqui na piscina tinha um outro homem que trabalhava nela, cada um na sua função. Um ia pescar, o outro cuidava desses aqui e o outro trazia alguns dos peixes para a piscina e colocavam eles na piscina. Porém, aqui logo do lado da piscina
havia um muro mais baixo aqui, né? Aqui no desenho foi meio desproporcional. Havia um muro aqui. E olha um peixe aqui em cima. É o que mais me chama a atenção. Alguns peixes pulavam da piscina para cá, igual, não sei se é salmão, né? Que pula. Alguns peixes pulavam aqui para cima desse muro e em cima do muro eles não sobreviviam por muito tempo. Eles ficavam se debatendo aqui e alguns pulavam, caíam para o lado de lá do muro. Outros, eu entrava aqui, eu só vi minhas mãos aqui nesse sonho. Eu entrava aqui, no caso aqui seria eu, ó. Eu chegava nesse muro e jogava de volta os peixes que estavam em cima do muro, de volta para a piscina. Eu lembro que um eu joguei, mas ele ficou meio que afundando, não sei se ele ia sobreviver pelo tempo que ele ficou fora da água. Outro eu joguei, sobreviveu, ficou normal aqui na piscina de novo. Mas teve um que não deu tempo de pegar, ele pulou para lá. E aí que é a pior parte. Esses que pulavam para lá, eu olhei por cima do muro, eles transformavam-se em porcos, mas eram porcos pequenos, não eram tamanho tipo filhote, né? Que seriam esses roxinhos aqui, que eu estou só simbolizando. Só que esses porquinhos aqui que eles, assim que eles pulavam para cá, eles se transformavam nesses porcos, eram feios, não eram um porquinho como a gente costuma ver, que aqui é bonitinho, né? E assim que eu acordei, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, uma dessas figuras tem o seu significado e eu entendi perfeitamente o que significa isso. E eu vou também agora interpretar para vocês. E notem que interessante. O pescador, para começar, quando Pedro, que era pescador, foi chamado por Jesus, ele disse: de agora em diante você vai ser um pescador de almas. Então, o pescador é o evangelista, o semeador, aquele que sai, não fica dentro de um lugar apenas parado ali. Ele sai, ele prega a palavra de Deus em qualquer lugar, um missionário, certo? O mar aqui é o mundo e os peixes são as pessoas. E o cercadinho aqui é uma igreja. Essas pessoas que eram evangelizadas aqui, atiradas, eram trazidas para a igreja. Aqui seria um pastor, presbítero, diácono, aqueles que ajudam na igreja. O tubarão é o diabo, o predador, né? Que Jesus menciona como um leão que procura alguém para devorar. E até essa brecha aqui no alambrado aqui, que permitia que o tubarão entrasse, são brechas que você encontra na igreja, ou seja, heresias, ensinamentos errados, o fermento dos fariseus, como Jesus ensina, que para isso tem que ser um outro vídeo só para entrar nesse detalhe, e permite a entrada do diabo na igreja. Note também que no caso aqui o tubarão, ele pode devorar não só os peixes, como o pescador, né? A pessoa que está no mundo não pode se contaminar com o mundo. Tem um limite onde você pode ir. Esse barco significa o seu limite. Você pode ir até um certo ponto. Jesus comia e bebia com pecadores. Tem um limite que você pode ir para alcançar essas almas, mas tem alguns lugares que você não pode chegar, porque senão você se perde também. Vamos para cá agora. Essa piscina já é uma água limpa, são aqueles que são batizados. Esses peixes aqui são os batizados. Seria uma evolução, porque na Bíblia, assim que as pessoas ouviam o evangelho, elas iam para a igreja e eram logo batizadas. E o batismo é uma evolução. Como o próprio Pedro, que é o pescador aqui, disse na sua primeira palavra, na sua palestra para a igreja, lá em Atos, capítulo 2, para quem não sabe, a primeira igreja não tem nome como muitas pessoas defendem hoje. Eram reuniões em casas.
E Pedro disse para as pessoas: arrependam-se, arrependimento é o básico do Evangelho, arrependam-se e sejam batizados para o perdão dos pecados e para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Então aqui é o próximo passo. Acreditou no Evangelho, congregou, se batizou. Joia, já estamos finalizando. O muro, e daqui para trás, é a possibilidade de recaída. As pessoas que voltam, seriam voltar para cá, né? Eles voltariam lá de onde saíram, para o mundo, para a praia. Porém, o estágio aqui é diferente. Desculpa que eu dei um zoom sem querer aqui. O estágio aqui é diferente. A pessoa, como Jesus ensina, que saiu do mundo, foi para a igreja, se batizou, teve a experiência com o Espírito Santo, e ela resolve voltar atrás. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala que essa pessoa, o estado, a situação espiritual dela se torna muito pior do que antes. A pessoa que chegou até aqui e voltou para lá, ela está aqui, a sua situação é muito pior do que antes. O apóstolo Paulo fala que certas pessoas que chegaram a esse nível não tem como se recuperar, não tem como voltar para cá de novo. É difícil. Então a questão é aqui. A gente não pode chegar aqui, em cima do muro. Porque em cima do muro, a gente não sobrevive por muito tempo. Ou a gente volta logo para cá, ou a gente cai para cá. Então isso ficou muito nítido para mim. Assim que eu acordei, eu entendi perfeitamente esse sonho e, pelo conhecimento que eu tenho da Bíblia, ficou muito clara essa interpretação. E, finalizando aqui, eu quero chamar a atenção do seguinte: você que está me ouvindo, todo mundo está num estágio aqui. Ou você é um pescador, ou você está aqui ainda, ou você já está aqui, ou você é um desses, ou você já chegou aqui, ou como eu aqui. Veja que eu no caso aqui, interessante que eu no sonho aqui, eu não estava dentro de uma igreja, né? E nem estava indo lá para fora. Eu estava auxiliando. E eu auxilio como? Na rua, onde eu vou, eu falo de Deus para as pessoas e passo o Facebook, o YouTube, eu estou no TikTok também, com vídeos mais curtos, com o mesmo nome, Daniel Semeador. E eu auxilio. E quando eu estou falando na internet como agora, eu aconselho as pessoas a procurarem uma igreja. Eu estou auxiliando. Mesmo que eu não esteja na igreja que eu estou indicando às pessoas, eu indico as pessoas para a igreja mais próxima, não da sua casa, a igreja mais próxima da sua Bíblia. E, inclusive, já é um outro assunto. Eu tenho muitas críticas, muitos ensinamentos sobre doutrinas de igrejas, que algumas coisas são toleráveis, outras não dá para tolerar. Enfim, eu posso também auxiliar as pessoas a procurar uma igreja, qual igreja seria interessante, né? E mesmo quem já está em igreja, eu garanto que eu tenho coisas para ensinar, para melhorar, né? Eu poderia ensinar até pastores se me ouvissem. Aí depende da humildade de cada um. Mas eu estava aqui jogando os peixes de volta para cá. E você pode estar em qualquer lugar desses aqui. Até aqui. Aqui é o limite. Não pode chegar nesse ponto.